começar com o professor doutor Padre Geraldo Demore. O Padre Geraldo, ele é bacharel em Filosofia e Teologia na ocasião, Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, hoje FAGE, Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Ele é mestre e doutor em Teologia pelo Saint-Sèvres, da Faculdade Jesuíta de Paris, pós-doutor pelo Instituto Católico de Paris. Ele atualmente é reitor da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Ele também coordena grupos de pesquisa, em especial o grupo Interfaces. Dedica-se ao estudo e à pesquisa e ao ensino da antropologia teológica e da escatologia cristã, com projetos de pesquisa nas duas áreas. Além disso, ele tem diversas publicações no Brasil, na França, e, em especial, O Tempo, Enigma dos Homens, Mistérios de Deus, 2006. Além disso, também é um dos organizadores das obras Teologia e Ciências da Religião, a caminho da maioridade acadêmica no Brasil, pelas Paulinas, 2011. Religião e Educação para a Cidadania, pela mesma editora, no mesmo ano. Mobilidade Religiosa, Linguagem, Juventude e Política, Paulinas, 2012. E, recentemente, Deus na Literatura Brasileira Contemporânea, pela editora Loyola, 2012. Padre Geraldo, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Então, a minha fala, como vocês viram aí, é Michel de Certeau, A Mística em Diálogo com as Ciências Humanas, retorno a maio de 68. Então, já vou, assim, brevemente explicar, que não vou cumprir o que está previsto na minha fala, mas depois o meu texto vai responder ao que está proposto. Eu vou simplesmente fazer uma breve apresentação, por causa do tempo, do tema principal, que eu acho que vale a pena a gente revisitar esse autor fundamental, na segunda metade do século passado, para os estudos de mística, como alguém recordou hoje de manhã aqui. Então, eu não sou especialista em Michel de Certeau, eu sou, vamos dizer assim, encontrei-me com ele, por acaso, quando cheguei na França, por um curso que fiz sobre o tema da mística, e depois, nos últimos anos, através de uma grande amiga e parceira no grupo de pesquisa, a professora Virginia Buarque, que é grande conhecedora, então voltei a reler Michel de Certeau. Então, breves dados sobre a biografia dele. Então, ele nasceu em 1925, ele é de uma família aristocrática, entrou para fazer estudos, quando terminou o ensino médio, para fazer estudos de letras clássicas, depois filosofia e teologia, no seminário, ele entrou para ser sacerdote. Terminados os estudos de filosofia e teologia, ele entrou para a Companhia de Jesus e teve que fazer mais alguns anos de cursos normais da formação dos jesuítas e tinha um projeto de fazer uma tese sobre Santo Agostinho, mas quando ele terminou os estudos, a Companhia de Jesus estava com um projeto de estudos sobre as fontes inacianas da espiritualidade, então ele entrou para fazer uma tese sobre Pierre Fabre, ou Pedro Fabre, um dos primeiros companheiros jesuítas de Inácio em Paris, francês, na mesma região onde nasceu Certeau. Então ele fez a tese dele sobre essa obra de Pedro Fabre, que é o diário, seria o diário espiritual dele, e em seguida ele entrou no estudo de um outro jesuíta francês chamado Jean-Joseph Surin, um autor do século XVI, XVII, que foi muito importante porque ele escreveu obras de espiritualidade, sobretudo um guia espiritual, e ele se tornou famoso na época porque ele fez um exorcismo muito famoso na França, no século XVII, chamado a possessão do Ludum, um convento de freiras ursulinas que foi todo tomado pelo demônio, e ele foi um dos que conseguiu, vamos dizer assim, acalmar as irmãs, justamente por um trabalho interessante de exorcismo, mas depois ele ficou louco.
né, e ficou muitos anos, digamos assim, praticamente paralítico, né, sem praticamente movimentos, e ele se tornou também conhecido pelas cartas, muitas cartas que escreveu. E então, o que o Certeau fez? Ele estudou esse autor, editou algumas obras importantes dele, que não tinham sido edições críticas. Então, nesse período aí dos anos 60, ele vai estar mergulhado na espiritualidade, na mística, né? E escreve vários textos importantes sobre espiritualidade inaciana, mística, nos anos 60. Em 1968, tem uma AIDS 68, e ele vai escrever na revista Etude artigos importantes que são uma das primeiras interpretações assim fundamentais, né, de maio de 68, que depois foram reunidas, esses artigos da revista Etude, numa obra chamada La prise de parole, La prise de la parole, ou a tomada da palavra. Ele vai, inclusive, ter uma frase famosa dizendo que, em maio de 68, se tomou a palavra como os revolucionários tinham tomado a Bastilha, né? Então, foi muito importante, vamos dizer assim, ele ficou muito conhecido a partir dessas tomadas de posição dele, e foi, assim, teve uma irradiação enorme na França. Em 1966, ele esteve no Brasil pela primeira vez, e veio várias vezes ao Brasil, deu conferências aqui, bastante conhecido no meio da historiografia no Brasil, né? Foram as obras dele na área de história traduzidas aqui no Brasil, também bastante conhecido no Chile, na ocasião, e depois no México, né? E também hoje as obras dele são conhecidas em vários lugares aqui na América Latina. Também foi professor na Califórnia, na Universidade da Califórnia, né? Então, ele ficou muito conhecido. Então, 3 textos importantes, 2, vamos dizer assim, eu considero assim, mais emblemáticos. Um que é a Fábula Mística, né? Foi citada nessa manhã aqui. Fábula Mística, uma obra que foi publicada em 1982, né? E essa obra é considerada uma das obras mais importantes de estudos históricos e críticos sobre a mística, né? E ele prometeu um segundo volume, só que esse segundo volume, né, ele tinha muitas atividades e depois ficou doente, né? Ele teve um câncer, assim, bastante violento, e ele morreu no começo de 86. Então, ele não chegou a escrever o segundo volume, embora tivesse vários esquemas, e depois Lucie Giard, que é, vamos dizer assim, aquela que cuida um pouco de todos os escritos dele, ela publicou, em 2013, uma obra chamada A Fábula Mística 2, né, reunindo textos dele também na área da mística. E ele tem um verbete na Enciclopédia Universalis, mística, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, brevemente, né, o teor desse verbete, que eu acho importante para as discussões que estamos fazendo aqui sobre a questão da mística. Nesse texto, ele começa recordando um diálogo entre Freud e Romain Rolland sobre a mística e os estudos sobre o tema feitos desde então, ou seja, final do século XIX, começo do século XX. Tais estudos, diz Certeau, comportam posições muito diferentes, embora tenham traços em comum, a saber, o fato de ligar a mística à mentalidade primitiva, a uma tradição marginal e ameaçada no seio das igrejas, ou uma intuição que se tornou estrangeira ao entendimento, ou ainda a um Oriente, onde nasceria o sol do sentido, enquanto ele se põe no Ocidente, no qual ele tem primeiro, por lugar, um alhures, por sinal, uma antissociedade que representaria, no entanto, o fundo inicial do ser humano. Então, vamos dizer assim, já bastante interessante, né, porque o Romain Rolland tem um grande estudo sobre a mística, diz, né, toda a questão do sentimento oceânico, do infinito, do ilimitado, etc., né, essa fonte subterrânea da energia religiosa, a unidade que aflora a consciência. Para o outro, trata-se, né, no caso de Freud, seria uma produção psíquica, né, devida à combinação de uma representação e de um elemento afetivo que é da ordem de uma derivação genética que tem a ver com a constituição do eu e a sua divisão.
Então, vamos dizer assim, são duas perspectivas, uma da psicanálise, né, abordagem da mística a partir da psicanálise, e outra a partir, vamos dizer assim, dos estudos sobre a mística. Então, o Certeau vai dizer o seguinte: os fenômenos místicos podem ser observados em muitas culturas, mas ele não acredita que seja possível um discurso universal sobre a mística. As análises, segundo ele, a maioria delas são feitas, né, no Ocidente e são determinadas pela relação que o Ocidente teve com os outros, ou seja, as outras culturas. Mas ele vai dizer que é marcado, então, por uma particularidade. Apesar de o Ocidente achar que tem uma perspectiva universal, na verdade, o ponto de partida é particular, é o ponto de partida do Ocidente. Esta localização obedece a determinações históricas. Então, no decorrer da história do Ocidente, por exemplo, um lugar foi dado à mística, ficando-lhe uma região, objetos, itinerários e uma história, uma linguagem próprias. Desde que a cultura europeia não mais se define como cristã, ou seja, a partir do século XVI e XVII, que é o período que ele mais estudou, ela não designa mais como mística uma sabedoria elevada ao pleno conhecimento do mistério já vivido e anunciado em crenças comuns, mas um conhecimento experimental que se desligou da teologia tradicional ou das instituições eclesiais, que se caracteriza pela consciência adquirida ou recebida de uma passividade planificante, onde o eu se perde em Deus. Então, o místico é visto como aquele que se afasta das vias normais ou ordinárias, né, que está à margem de uma sociedade que se laiciza. A mística é identificada com fatos extraordinários, estranhos, de uma relação com Deus escondido, cujos sinais públicos empalidecem e se apagam, ou deixam de ser credíveis. Então, a partir do século XVII, então, ele diz, começa a se falar de uma mística como substantivo. Ele faz, é muito interessante, sobretudo na Fábula Mística, o primeiro volume, ele trabalha isso longamente, como de adjetivo a mística se tornou substantivo. A substantivação, diz ele, é sinal de fragmentação, uma fragmentação que se opera também no saber e nos fatos. O espaço delimita um modo de experiência, um gênero de discurso, uma região do conhecimento. Então, a mística passa a circunscrever fatos isolados. Que fatos são esses? Fenômenos extraordinários, tipos sociais, os místicos, uma ciência particular, ou seja, a ciência elaborada pelos místicos ou por aqueles que estudam o fenômeno místico. O que é novo, diz Certeau, não é a mística, mas seu isolamento e objetivação diante dos que não mais participam nem creem nos princípios sobre os quais ela se sustenta. Muito interessante isso. Ao se tornar uma especialidade, a mística é relegada a um setor do que é observável, sendo submetida à oposição entre fenômenos particulares e o sentido universal. Aos poucos, ela vai ser vista, ora como um fato estranho, que se torna objeto de curiosidade devota, da psicologia, da psiquiatria, da etnografia. Ou então ela se torna algo que é o absoluto do qual os místicos falam. Então é situado no invisível, próprio da dimensão obscura e universal do ser humano, como um real escondido sob a diversidade das instituições, das religiões e das doutrinas. Então ele vai mostrando, retraçando um pouco como esse processo vai se dando, ele vai dizendo que a evolução que vai se instaurar a partir do século XVI e XVII vai produzir dois efeitos que são perceptíveis na experiência dos místicos, e um efeito é a constituição de uma tradição própria, por um lado, ou seja, a própria teologia vai constituir um saber chamado a mística, ou uma parte da teologia que vai se chamar mística, e, por outro lado, a psicologização dos estados místicos, que vai dar origem à abordagem da mística pela psicologia, pela psiquiatria, pela medicina e etc. Então, da parte da teologia, nós vamos ver, vamos dizer assim, uma espécie de... as obras da teologia, antigas, medievais, etc., os teólogos vão começar a separar o que é místico ali próprio, para se criar uma espécie, que ele diz, uma genealogia e uma tradição. Né? E isso vai, exatamente, fragmentar, né, o saber, que era um saber unitário, vai se fragmentando, né, vai se fazer essa tradição mística, vamos dizer assim, ter autores ditos místicos,
tanto dentro do catolicismo quanto do protestantismo, mas também dentro do hinduísmo, né? Dentro da mística antiga, sei lá, do período pré-cristão, né? Então, vamos dizer assim, o substantivo no singular vai unificar tudo isso que vai se chamar a mística, a ciência chamada mística. Então, a identidade da mística vai criar pertinências, impor uma classificação, vai também provocar a localização da vida mística num certo número de fenômenos, que são vistos como excepcionais, não mais presentes nas instituições globais, mas que se laicizam, se miniaturizam em fatos de consciência. Então, a experiência vai se expressar e se decifrar em termos psicológicos. Com os termos religiosos, como os termos religiosos são menos credíveis, o místico vai ser deportado a uma linguagem do corpo e fazer dessa linguagem a referência inicial do lugar onde ele se encontra e da iluminação que recebe. Então, através dos fenômenos, né, vários fenômenos, por exemplo, né, eles vão tentar dizer o indizível. Falar de algo que não pode ser dito com palavras. Então, as manifestações psicossomáticas da mística vão se tornar, sobretudo a partir do século XIX, objeto de observação científica, sendo examinadas pela medicina, pela psicologia, pela psiquiatria, pela sociologia, pela etnologia. Então, associada à linguagem corpórea mística, vai ser associada também à doença, já que ela vai ter um caráter extraordinário. Vai ser visto também como algo anormal, pelo olhar do positivismo científico que dominava desde então. Mesmo a teologia da época associou a experiência mística ao extraordinário. A reação a essa leitura vai acentuar a radicalidade existencial da experiência mística. Então, nós vamos ter uma reação já no final do século XIX e no começo do século XX, né? Bergson, né? Louis de Massignon, Barrosi, né? etc. Né? Vários autores que vão reagir a isso para dizer, bom, não, a mística não é só circunscrita a esses fenômenos extraordinários, mas ela diz algo profundo da existência, seja do ponto de vista existencial ou filosófico. Então, o místico vai aparecer sob formas paradoxais. Ao mesmo tempo, a mística vai ser associado, né, e o místico também é associado ao anormal, ao estranho, ou ao essencial. Né? Os fenômenos místicos vão ter caráter ou de exceção ou de extraordinário. E os que vivem esses fenômenos, ou os experimentam como expressões desbordadas pelo excesso de uma presença que nunca possuem. Essas manifestações espetaculares vão reenviar ao que é místico, ou seja, aquilo que é escondido. Então, a mística vai ser objeto de algo que atrai, mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, fascina, né, mas também irrita. Né? Com ela, se anuncia uma proximidade do essencial, mas a análise crítica entra numa linguagem sobre o indizível. Então, o que vai desencadear a experiência são fenômenos extraordinários, que são gravados na memória, né? Então, os místicos que vão guardar na memória, né, lugares, o encontro, né, as leituras que fizeram, que desencadearam a experiência. E depois ele vai dizer que no Ocidente, o Ocidente vai definir a mística como a descoberta de um outro como inevitável ou essencial. Enquanto que o Oriente vai identificar a mística como o despertar de uma consciência infundada, sob a pressão de uma realidade que a engloba. Então, nós vamos ver que trata-se de uma alteração e de uma revelação. O evento se impõe, mas ele também aliena. Né? Ele é da ordem do êxtase, ou seja, daquilo que põe para fora, exilando do eu. Mas que ao eu reconduzindo. Abre um espaço sem o qual o místico doravante não pode mais viver. Então, para ele, o paradoxo do evento místico reenvia uma história. A história vai ser justamente o evento, né, a experiência que vai se inscrever também no tempo. Essa experiência vai também se difundir numa multiplicidade de relações entre a consciência e o espírito sobre todos os registros da linguagem, da ação, da memória e da criação. Então, ele vai fazer uma diferenciação entre como que no Oriente vai ser vista a mística, no Oriente, sobretudo na África também, e no Ocidente, como no Ocidente, né, vai ser visto também nessa dimensão da ciência. E ele vai também depois mostrar, né, como que o fenômeno místico ele vai se inscrever na linguagem, mas, sobretudo, né, o lugar dessa
A inscrição vai ser o corpo, né? E os gestos. Ele vai dizer, a oração na qual o místico faz a experiência é primeiro um discurso de gestos. O místico interpreta a música do sentido com o repertório corporal. Nesse sentido, os estigmas, a levitação, as visões desvendam e impõem leis obscuras ao corpo, que nunca são totalmente dominadas. Por isso, uma proximidade perigosa vai ligar o místico ao patológico. Entre a loucura e a verdade, os laços são enigmáticos e não constituem uma relação de necessidade. Então, ele vai evocar também como a relação da mística com a religião e como que o Ocidente vai, por exemplo, mostrar que a mística está sempre em oposição à instituição. E o fenômeno místico como se inscrevendo em grupos minoritários, e como que os místicos muitas vezes vão se tornar pequenas igrejas, né? Dentro das igrejas, muitas vezes em relação crítica ou em relação, vamos dizer assim, de reforma dessas igrejas, né? E vamos dizer assim, mostrando essa relação difícil no Ocidente que tem, a partir, né, da modernidade, a mística, que ela deixa de pertencer ao corpo amplo, né, da igreja, ou das igrejas, para se tornar um fenômeno. Depois ele vai fazer a diferenciação também entre as místicas, né? Por exemplo, a mística do oriental, que é a mística mais na comunhão com o todo, com o uno, né? E que vai ser uma mística mais, que ele vai falar da voz, comparando com a mística do Ocidente, que é uma mística mais da escritura, né? A mística do Ocidente, que é mais uma mística que leva em consideração toda a questão do tempo, e a mística do Oriente, vamos dizer assim, que o tempo parece que não é o mais importante, né? O interesse pelos místicos, ou o fascínio que exerce ainda hoje, diz ele, implica também um tipo de relação com a religião, né? Então, vamos dizer assim, no caso do Ocidente, ele vai dizer que a mística é como se tivesse se exilado, né, da instituição, né? E mesmo, ele vai ter, né, nos estudos da fábula mística, mesmo das igrejas e do cristianismo. Tanto assim que a mística vai ser uma experiência que vai estar presente, podendo ser compartilhada, vamos dizer assim, por todas as pessoas. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência mística, né? Não necessariamente está ligada ao cristianismo, ou ligada, vamos dizer assim, às igrejas, né? Vou ler só aqui para vocês uma parte do livro dele, no final, que eu acho interessante, para a gente entender um pouco essa compreensão que ele faz, que é o finalzinho da fábula mística, né? Ele comenta uma poesia de uma autora chamada Catherine Posey, né? É uma longa poesia que ele cita, né? E depois ele vai comentar essa poesia. Ele diz, se fazem escutar nas paisagens históricas as mais diversas, né, ecos, né? Ecos dessa presença de Deus, né? Que tem a ver com uma abertura a uma poética do corpo, ele vai dizer. E essa tradição é uma tradição milenar. Essa poética mística transita de lugar em lugar e de idade em idade. É místico aquele ou aquela que não pode parar de caminhar, que com a certeza do que lhe falta, sabe de cada lugar e de cada objeto que não é isso, que não se pode residir aqui, nem se contentar com isso. O desejo cria um excesso, ele excede, passa e perde os lugares. Ele faz ir mais longe, alhures. Ele não habita em lugar nenhum. Desse espírito de ir além, seduzido por uma inexpugnável origem ou fim denominado Deus, parece que subsiste por toda parte na cultura contemporânea. Um movimento de partir sem cessar, como se, ao não mais se poder fundamentar na crença em Deus, a experiência guardasse somente a forma e não o conteúdo da mística tradicional. Desde então, este desejo não pode mais falar a qualquer um. Ele parece ter se tornado enfant é criança, né? Ou seja, privado de voz
mais solitário e perdido do que nunca, ou menos protegido e mais radical, sempre em busca de um corpo, de um lugar poético. Ele continua, portanto, a caminhar, a se traçar em silêncio, a escrever-se. Obrigado.